Alô, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do seu canal Novais Histórias, trazendo para você hoje o primeiro missionário do mundo. E antes de começar a adentrarmos ao nosso conteúdo, quero pedir que você inscreva no canal, deixe o seu like. Aumentou um pouquinho, hein? Mas está muito longe do que poderia ser. Uma vez que é gratuito, não paga nada e nem eu ganho nada, porque meu canal não é monetizado. Não significa que o YouTube não me paga nada. Então você deixa seu like. É muito importante porque o YouTube manda para outras pessoas. Deus chamou esse primeiro missionário e eu fico imaginando, a situação dele era muito difícil, porque hoje eu pertenço a uma denominação que ela é eminentemente missionária. Ela recolhe, tem missões estaduais, locais e nacional e mundial. Então ela preocupa com missões, levar a palavra de Deus, a salvação, e nós temos campanha para isso e junta o dinheiro, manda para lá. Mas naquela época não tinha seminário para a pessoa aprender, nem nada. Essa falta de capacitação das pessoas certamente foi um dos grandes desafios que esse primeiro missionário encontrou. Ele é chamado por Deus para ir para uma terra distante. Naquele tempo não tinha asfalto, não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nenhuma comodidade que hoje nós temos. Ele foi a pé. Só que o chamado era individual, era para ele e não para a família dele. E ele então ele desceu com a sua família toda para uma outra cidade que ficava bem distante, mas não era o que Deus queria, então Deus deixou ele ficar quieto ali. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então o pai dele morreu, então ele falou assim, agora vai. Ele também tinha a responsabilidade como primogênito, ou como de enterrar o pai, né? Então Deus entendeu isso e deixou ele ali. Mas aí mandou ele para uma terra bem distante. Eu quero dizer que ele foi uma pessoa diferente, porque ele teve coragem de ir. Hoje, se alguém me chamar para ir para o campo missionário, primeiro eu vou lá dar uma olhada. Porque te pega um avião, vou lá, olha. Não quero não. Você está doido? Lá passa fome, lá é isso, é aquilo. Não quero não. Lá tem muita violência. Não quero não. Nós somos useiro e vezeiro em dizer não para Deus. Mas chama a atenção dessa pessoa o fato que ele, em circunstância e em ocasiões diferentes, levantava sempre um altar ao Senhor. Dentre outros significados, o altar era um lugar de culto, de adoração, de oferendas, de comunhão. Também os povos pagãos erigiam seus altares aos seus deuses. Ainda hoje, muitas pessoas que levantam altares até em suas próprias casas. O altar das primícias. Em que circunstância esse altar foi edificado? O missionário havia saído de sua terra, de sua parentela, da casa do seu pai, e estava nessa época com 75 anos. Chegou à terra da promessa, a terra para onde ele tinha sido enviado.
Que emoção! Pela primeira vez está pisando aquele solo. Não deixava de ser, de fato, um momento histórico, marcante, emocionante, diferente, novo na vida daquele ilustre cidadão. Também nós estamos pisando os primeiros degraus da escada da nossa vida espiritual. O que você faria quando chegasse nessa terra marcante, diferente? Olha, vim de uma viagem longa. Primeiro eu ia deitar, tirar um bom sono, descansar. Depois eu ia ver os arredores, conversar com os vizinhos. Talvez depois eu erigisse um altar. Mas a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. Será qual o impacto que deu àqueles moradores daquela terra? Era um Deus diferente, um Deus nunca anunciado. Ele levantou o altar, não tinha imagem, não tinha escultura, não tinha nada. Eles devem falar, esse mané é maluco. Mas ele levantou um altar. Isso é muito significativo. Creio que isso nos ensina que diante do novo, a primeira coisa a fazermos é levantarmos um altar ao Senhor. Aí ele faz nesse altar o seu segundo passo. Não foi no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. O altar da oração. Interessante observar que na história, o texto diz que apenas que o missionário edificou um altar ao Senhor. Já na sequência, e que agora estamos considerando, o texto diz que o missionário não só edificou um altar ao Senhor, mas que invocou o nome do Senhor. Deve ter sido diferente para aquele povo, né? O povo que circuncidava. Ele invocava um Deus invisível. Ele estava acostumado a ver uma imagem e invocar. E agora não, ele invoca um Deus invisível. Nós vemos pessoas hoje materializando deuses para poder atender suas necessidades materiais e tenta invocar um Deus entre aspas, né? Material. Invocar sugere a ideia de oração, de busca ao Senhor. Eu quero pedir a você, primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, edificar um altar ao Senhor. Segunda coisa, é o que esse missionário fez, invocar continuamente nosso Deus, o Senhor. Que bela lição para nós. Porque não podemos orar mais? De manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e sem cessar. Orar sempre significa comprometer-se com Deus, viver em harmonia com a sua vontade. Mas oração no lar, na igreja, na vida pessoal. A oração faz a diferença, muda as coisas, cria novos ambientes, gera energia, é uma fonte de vida. Eu diria que a oração é a alavanca do Espírito Santo. As coisas vão melhor quando oramos. A oração é para a alma o que o oxigênio é para os pulmões. Você nunca pensou isso, né? Fica sem respirar, mano? Fica. Você vai ver que falta ar e que você vai soltar a respiração em busca daquilo.
o orvalho para as flores, o sangue para o corpo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós devemos orar por todas as pessoas e por todas as coisas e todos os momentos. Não é que você tenha poder, não. A oração faz você mudar os fatos ao seu redor. Se você chegar numa casa, bater palma e dizer: poderia orar com o senhor? Dificilmente você vai receber um não. Mesmo por uma questão de educação, a pessoa vai falar. E na sua oração, você diz ao seu Deus, que não é o dele, o que você quer para ele. Ele vai falar: mas Pipoca, esse sujeito gosta de mim. E esse Deus tem poder. Eu vou pensar nisso. Deixa pelo menos a semente, mostra a semente para ele. Se você não conseguir plantar, mostra a semente para ele. Aí esse missionário faz o altar da consagração. Esse texto, honestamente, eu não gosto dele porque acho muito difícil para a gente falar para os outros fazer, se eu não tenho coragem de fazê-lo. Que tremendo momento era na vida desse missionário, do pai da fé. Segundo o relato, Deus havia ordenado ao missionário que oferecesse seu filho em holocausto, no altar da comunhão. Seu filho tinha mais de 30 anos. Ele tinha 75, com 30, 100 anos. Aí nós podemos imaginar que esse holocausto, isso é queimado como oferta, era queimado como oferta, oferecer seu filho queimado em oferta nesse altar. Não dá para mim não, mas deu para ele. Era um momento misterioso, talvez carregado de emoção na alma daquele velho homem. O peregrino missionário agora era desafiado. E aí nossa assaz dramática história, que, segundo o relato, fez coisa aos nossos olhos humanos quase que impossível. Eu tiro quase. É impossível para nós hoje, porque nós não oramos como ele orava. Nós não estávamos na dependência como aquele homem andou por meio de feras, de longa distância a pé, na dependência de Deus, mostrar o caminho. Ele estava inteiramente na mão desse Senhor. A circunstância dele era diferente da nossa. Nós estamos acostumados com muita coisa aqui no nosso viver diário, no nosso comodismo. Não peça ao nosso filho que nós não vamos dar. Até quando o nosso filho fala na igreja, fala assim: eu quero ser um missionário. Não, o filho dos outros pode, mas o meu não. Talvez você já tenha visto algumas pessoas falarem isso. Edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, que o filho ajudou a cortar também. Amarrou seu filho em cima. Ele tinha 30 anos, o pai era velho. Houve submissão do seu filho, da oferta. Falei: não, peraí, pai. Só quer morrer em cima, só sento, deita aí e queima o Senhor. Agora eu não. Mas ele não, ele foi submisso. Isso era uma alusão ao que Cristo fez por você agora, há 2000 anos atrás. Ele morreu na cruz por você. Seu filho deitou no altar em cima da lenha. Há um filho igual esse na sua vida? Pense. Agora, o que pode ser esse filho? Será seu marido? Talvez agora muita mulher vai pegar o marido, botar no altar e queimar, porque está doido para ficar livre dele. Mas não é o caso. É oferecer em holocausto ao Senhor. Estou falando sério. É seu marido? Será sua esposa?
Há muita gente que mata a esposa aí por qualquer coisa. Mas não é esse o caso, gente. É oferecer aquilo que você ama muito ao Senhor. Será um filho mesmo? Seria sua noiva? Seu noivo? Seria seus bens? Hoje o homem vive no mundo material, agarrado a bens, passando a perna um nos outros, dando trambique. Deus fica muito triste. Esse missionário deu a única coisa valiosa que ele tinha, era o filho da velhice, o único filho da velhice. Ele deu. Esse filho simboliza aquilo que é mais precioso, que é mais importante, que é mais caro para você. Pois é exatamente isso que, num gesto de entrega, dedicação e de oferta, Deus espera que você coloque sobre o altar. Você está disposto e pronto a fazê-lo? Não? Tá não? Muda a sua vida, meu amigo. Dê isso o mais importante. Dê a coisa mais importante para Deus. As primícias, a oração, a consagração da sua vida. Às vezes é você que tem que deitar naquele altar para oferecer você ao Senhor. O missionário edificou o altar da primícia, da oração e da consagração. O meu amigo não deseja também, nesta hora, tomar o compromisso solene de levantar um altar ao Senhor? Você não precisa apanhar pedra, não precisa apanhar nada. É levantar dentro do seu coração. No meu coração reina o Senhor. Diga isso. No meu coração reina o Senhor, o verdadeiro Deus. Aí tem muita gente que vai à igreja por causa de valores econômicos. Quer ganhar dinheiro, fica rico. Deus não, a riqueza desse mundo é toda dele. Ele não precisa disso e nem quer te dar isso. Ele quer te dar algo que você não pode comprar: a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos muitas denominações por aí, mas que estão longe da fidelidade em nosso Deus. Eu quero pedir que Deus te abençoe nesse momento. Senhor, abençoe quem está nos ouvindo esse vídeo e que ele possa, à semelhança desse missionário dos primórdios, que conviveu lá com 100 e que saiu do meio da parentela e foi formar um povo missionário, para que pudesse chegar até nós a palavra de Deus intacta, construída através do tempo, e Jesus morrer na cruz para nos salvar. Tem muita gente substituindo Jesus. Pai, toca no coração com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém, Senhor.